Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Civil diminuiu para 3 o número de suspeitos pela morte da adolescente Vitória, na região metropolitana de São Paulo. Um homem preso no fim de semana foi apontado como um dos autores do assassinato. Testemunhas disseram que foram ameaçadas para mudar os depoimentos. A principal prova até agora foi encontrada no porta-malas deste carro. Exames periciais confirmaram vestígios de sangue. Esse exame de DNA, ele é um pouco demorado, porque ele precisa fazer um refinamento dele, ele vem um pouco contaminado. Por volta de 30 a 40 dias o laudo estará conosco. Um fio de cabelo, também encontrado no veículo, está sendo comparado ao DNA de Vitória Regina de Souza, de 17 anos. O carro pertence a Michael Salles dos Santos, vizinho da adolescente e preso temporariamente no fim de semana. A defesa dele não foi encontrada. Algumas pessoas que são os vizinhos ali da residência dele comentaram que houve uma movimentação ali diferente, né, anormal, com gritos, enfim, algumas ameaças contra essas testemunhas para lhe mudar a sua versão. E é realmente um dos autores que praticou essa barbárie. A polícia investiga a participação de outras 2 pessoas no crime. Na semana passada, elas tiveram as prisões negadas pela Justiça. Peritos analisam o conteúdo de 10 celulares apreendidos. No aparelho de um dos suspeitos, foram encontrados vídeos gravados dias antes do assassinato. São imagens do trajeto que costumava ser feito pela adolescente. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, o pai de Vitória revelou a última conversa com a filha na noite do desaparecimento. Vitória, você vai vir para casa ou você vai para casa da Verônica? Quando o senhor notou que a sua filha tinha desaparecido? Quando deu o horário do último ônibus chegar e deu o horário dela chegar aqui em casa e ela não chegou. Vitória chegou a pedir carona a um rapaz com quem se relacionava, que é o terceiro suspeito. Gustavo Vinícius negou participação no crime. Eu quero deixar esclarecido que eu não tenho nada a ver com ele, com esse crime, entendeu? O laudo que vai indicar se Vitória sofreu abuso sexual deve ficar pronto em até 40 dias. A principal hipótese é que o crime tenha sido praticado por vingança. Cesta básica ficou mais cara em 14 capitais brasileiras em fevereiro. Dia de tensão e queda nas bolsas dos Estados Unidos, Europa e Brasil. Em Brasília, Lula oficializa Gleisi Hoffmann nas relações institucionais e Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Volodymyr Zelensky chega à Arábia Saudita para a reunião que pode dar início ao acordo de paz na Ucrânia. E no futebol, Palmeiras e São Paulo decidem daqui a pouco quem vai disputar a final do Paulistão contra o Corinthians. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país, contrate pelo app. Comprar os alimentos da cesta básica ficou mais caro em 14 das 17 capitais pesquisadas no país. De acordo com o DIEESE, os paulistanos foram os que pagaram mais em fevereiro. Encher o carrinho está difícil. Se encontrar uma promoção, tudo bem, você leva, se não, não leva. Compra no cartão, compra parcelado e assim vai. Em fevereiro, a cesta básica calculada pelo DIEESE subiu em 14 das 17 capitais pesquisadas. As maiores altas foram no Recife e em João Pessoa. Os produtos que mais subiram foram café, tomate e carne bovina. As capitais com maiores quedas foram Goiânia e Florianópolis. Quem pagou mais caro pelos produtos da cesta básica, segundo a pesquisa, foram os moradores de São Paulo. O valor total chegou a mais de R$ 860. Nos 2 primeiros meses do ano, a alta foi de 2,29%. E na comparação com fevereiro do ano passado, os preços dos itens básicos subiram quase 6,5%. Na semana passada, o governo decidiu zerar o imposto de importação de 9 alimentos para tentar reduzir os preços.
Para este economista, o que pode aliviar mesmo o orçamento dos consumidores é a oferta de produtos com novas safras. A maior parte dos produtos deve ter ou alguma queda, ou pelo menos devem subir menos. Então o consumidor deve perceber essa diferença já nos próximos meses. Espero que melhore e fé que vai melhorar, se Deus quiser, né? O economista Mark Carney, de 59 anos, foi escolhido neste domingo como novo primeiro-ministro do Canadá. Ele já comandou o Banco Central do Canadá e o Banco da Inglaterra e vai substituir o premier Justin Trudeau. Subiu para 16 o número de mortos pelas enchentes na cidade argentina de Bahia Blanca. 100 pessoas estão desaparecidas. O prejuízo é calculado em 2 bilhões de reais. O governo da Síria anunciou que concluiu as operações militares para combater apoiadores do presidente deposto Bashar al-Assad. Desde quinta-feira, os confrontos mataram mais de 1.000 pessoas. Representantes dos governos americano e ucraniano vão sentar à mesa de negociações a partir de amanhã. A reunião pode definir os termos para um acordo de paz com a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky está na Arábia Saudita. O país cedia o encontro, mas não participa diretamente das negociações. O ucraniano vai se reunir com o príncipe Mohammed bin Salman. Amanhã, as delegações da Ucrânia e dos Estados Unidos conversam pela primeira vez desde o bate-boca entre Zelensky e o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Existe a expectativa de que a Ucrânia proponha uma trégua por mar e ar durante as negociações. Em uma mensagem antes do início do encontro, Zelensky enfatizou que a Ucrânia busca a paz. Já o porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, espera que a Ucrânia deixe claro o desejo de que isso aconteça. No fronte da guerra, as tropas de Moscou avançam pela região de Kursk. Os Estados Unidos deixaram de compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia. Parar o exército russo agora ficou mais complicado. Israel enviou uma delegação para o Catar na tentativa de definir os termos para a segunda fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas. Hoje, um bebê ficou ferido depois que um terrorista atirou uma pedra contra um carro. Os estilhaços causaram ferimentos no bebê de 2 meses em Udala, na Cisjordânia. As negociações para a segunda fase do cessar-fogo com o Hamas serão retomadas em Doha, no Catar. O enviado dos Estados Unidos disse que o ponto de partida é desarmar o Hamas, garantir a saída dos terroristas de Gaza e libertar todos os 59 reféns. De Tel Aviv, Rogério Guimarães. De volta ao Brasil, uma forte chuva provocou estragos em Santa Catarina. Na cidade de Garuva, a enxurrada tomou conta das ruas e muitas casas ficaram inundadas. Equipes de resgate de cidades vizinhas foram chamadas para ajudar no socorro aos moradores. As aulas da rede municipal foram suspensas e o transporte público interrompido. A prefeitura declarou situação de emergência. Em Balneário Camboriú, um raio atingiu um dos prédios residenciais mais altos do país. Não houve feridos. Vários bairros da cidade ficaram sem energia. Então vamos saber com a Lidiane Sayuri se depois da intensa onda de calor, essa temperatura um pouco mais amena vai alcançar também outras regiões. Oi, Lid, boa noite. Finalmente a esperada frente fria. Ela vai chegar sim, Cris. Mas apenas no fim da semana as temperaturas devem cair bastante no sul, sudeste e centro-oeste. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã a chuva volta com intensidade entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Curitiba e em Campo Grande, chove o dia todo e tem alerta de temporal. Máximas de 25 e de 28 graus. Na capital paulista, dia de sol e tempo abafado. À tarde, tem previsão de chuva forte com raios. Máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, as temperaturas seguem altas e a chance de chuva aumenta. Os termômetros oscilam entre os 35 e os 37 graus. Hoje choveu bastante nos estados do Norte e do Nordeste.
Neste momento, as instabilidades aparecem nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, teremos 2 frentes frias em ação. Uma que continua avançando pelo sudeste, formando instabilidades entre São Paulo, Rio e Minas Gerais, e a outra seguindo pelo sul. Em Porto Alegre, faz até 26 graus nesta terça, 35 em Vitória, 34 em Goiânia, 30 em Natal e até 28 em Manaus. Tempo delivery. O Adriano está de olho no tempo em Dracena, interior de São Paulo. Oi, Adriano. Amanhã e quarta, calorão de 34 graus, com chuva só no fim da tarde. A partir de quinta, começa a ficar menos quente. O Edson quer saber a previsão para Itapoá, Santa Catarina. Bem-vindo, Edson. Se prepare para um dia lusco-fusco. Na quarta, o sol volta a aparecer, mas tem alerta de temporal. Na quinta, céu nublado, mas sem chuva. Faz até 28 graus. Para participar é fácil. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Veja a seguir a posse dos novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais. E também a classificação do Corinthians para mais uma final do Paulistão. E daqui a pouco, Palmeiras e São Paulo decidem quem vai ser o adversário do Timão na grande final. Os novos ministros da Saúde e das Relações Institucionais tomaram posse hoje. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Fara, por enquanto, até segunda ordem, a reforma ministerial vai ficando por aí, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite a você que acompanha o Jornal da Record. A expectativa era por uma reforma mais ampla, né, Cris? Vamos aguardar. Hoje foi uma cerimônia concorrida no Palácio do Planalto. Assumiram os cargos os ministros Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann. Nízia Trindade se despediu do comando do Ministério da Saúde com um balanço da gestão. Ela disse que foi vítima de ataques por ser mulher. Não posso esquecer que durante os 25 meses em que fui ministra, uma campanha sistemática e misógina ocorreu de desvalorização do meu trabalho, da minha capacidade e da minha idoneidade. Não é possível e não aceito, e acho que não devemos aceitar, como natural o comportamento político dessa natureza. No lugar de Nízia, assume o agora ex-ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo e que já foi ministro da Saúde no governo Dilma. Na condição de ministro da Saúde, como médico, professor universitário, pesquisador, defensor do SUS, terei sim um inimigo, diante do qual nunca recuarei: o negacionismo e as ideologias que desprezam a vida. A ex-presidente do PT e deputada pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, assumiu as relações institucionais do governo. Gleisi é formada em Direito. Também foi senadora e deputada federal por 2 mandatos consecutivos. Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo. As pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda. A troca de ministros acontece depois de pesquisas apontarem a queda na aprovação do governo Lula em todo o país. Aliados cobram mais mudanças, mas o presidente não se manifestou sobre a ampliação da reforma ministerial. Eu fico por aqui, mas você tem outras notícias de Brasília acessando o r7.com. Uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um pet shop na zona sul de São Paulo. Testemunhas chamaram a polícia. Houve perseguição e troca de tiros. Um dos criminosos morreu e o outro conseguiu fugir. A vítima foi resgatada sem ferimentos. Um acidente entre um blindado da Polícia Militar e um ônibus deixou 15 pessoas feridas na zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas foram levadas para hospitais da região. Um homem foi preso suspeito de ter provocado incêndio num abrigo em São José dos Campos, interior de São Paulo. As chamas se espalharam rapidamente. 4 pessoas morreram e 9 ficaram feridas.
Daqui a pouco, às 9h30, a Record vai transmitir Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão. A Paloma Totti está ao vivo no Allianz Parque. Paloma, quem ganhar vai enfrentar o Corinthians na grande final. Boa noite. É isso mesmo, boa noite para vocês, para você ligado no Jornal da Record. Daqui a pouquinho, falta um pouco mais aí de 1 hora para começar o jogo e aí vamos saber quem vai ser o segundo finalista do Paulistão 2025. Olha só, mais de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mas claro, a gente deve ter casa lotada por aqui com um público mais de 43 mil pessoas aqui no Allianz Parque. E aí tem uma expectativa grande para a escalação dos dois times, né? De um lado, do lado palmeirense, expectativa total para a estreia do Vitor Roque, maior contratação do futebol brasileiro. A expectativa é que ele comece já como titular. Conversei com algumas pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras e deve ser isso mesmo. Estreia dele já entre os titulares. Do outro lado, o time do São Paulo, comandado por Luiz Ubeldia, deve ser o mesmo que venceu o Novo Horizontino nas quartas de final. Um time formado aí por 3 zagueiros, o famoso 3-5-2. A certeza mesmo é que daqui sai o time que vai jogar o primeiro jogo da final em casa. Allianz Parque se for o Palmeiras, Morumbi se for o São Paulo. E aí o segundo jogo da grande final será na Neoquímica Arena do Corinthians, que ontem venceu o Santos de Neymar, que não saiu o jogo todo do banco de reservas. Na chegada ao estádio, nada de música alta ou sorriso para as câmeras. O clima mudou para o time do Santos depois que Neymar se tornou desfalque para a semifinal. Ele chegou até a aquecer com uma proteção na coxa esquerda, mas já sabia que não iria jogar. Nas redes sociais, Neymar publicou que tudo o que queria era estar em campo e ajudar os companheiros de alguma forma, mas que na quinta-feira passada sentiu um desconforto. Não vamos colocar porque ele vai sentir e nós vamos perder um jogador na substituição. No fim, não era para ser. Achei ótimo, né? Até porque eu sou corintiano, então para mim foi bom, né? Não ter ele lá jogando. O Corinthians aproveitou a ausência do craque. O primeiro gol saiu dos pés de Yuri Alberto, o artilheiro do time no Paulistão. A alegria do timão durou pouco, ou melhor, um tiquinho. Tiquinho Soares! No segundo tempo, o argentino Rodrigo Garro chutou forte para colocar o Corinthians na final do Paulistão depois de 5 anos. Rodrigo Garro, gol do Corinthians! Mais de 48 mil torcedores acompanharam a classificação para a final do Paulistão aqui na Neoquímica Arena. O segundo melhor público da história do Corinthians. Por ter feito a melhor campanha no campeonato, o Timão vai jogar a última partida da final em casa, com a força da torcida. Clássico é jogo que se joga com o coração e nesse jogo, graças a Deus, foi dessa forma. Eu pude ajudar a minha equipe com mais um gol dentro de casa, então é uma felicidade absurda, eu estava muito emocionado. Daqui a pouco eu volto, então, com mais informações ao vivo aqui direto do Allianz Parque. Cris, Sérgio. Obrigado, Paloma, com grama molhada e tudo. Valeu, Paloma. Veja a seguir, casos de feminicídio quase triplicaram no país em 10 anos. E mais, a prisão de um policial militar por agredir uma oficial de justiça em Belo Horizonte. A lei do feminicídio completou 10 anos neste domingo. Os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que os números desse tipo de crime quase triplicaram em todo o país. Em muitos casos, os agressores não aceitam o fim do relacionamento. A família não se conforma com a violência. Evelyn Cristina Alves Serrão, de 18 anos, foi vista pela última vez com o ex-namorado, que insistia em reatar o relacionamento. A jovem foi encontrada morta na cama dele com sinais de agressão em pleno Dia da Mulher. Tirou a vida da minha filha, 18 anos de idade, interrompeu o futuro da minha filha. O pai acredita que o crime foi premeditado. Antes da morte, o suspeito pediu demissão e esvaziou a casa. Depois, ele fugiu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso, que não é isolado. Desde que a lei do feminicídio foi criada em 2015,
Os números desse tipo de crime quase triplicaram em todo o país. Um levantamento feito pelo Jornal da Record, com base nos dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mostra que os registros aumentaram ano a ano e chegaram a 1.458 no ano passado. Em 2024, São Paulo foi o estado com mais feminicídios, seguido de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. A violência não começa na violência física, a violência começa na violência psicológica. E se a gente combater a violência psicológica, a gente combate a física e assim a gente combate o feminicídio. Nós mulheres não precisamos passar por isso. Sabe, quando a gente diz não, é não. E a gente precisa ser respeitada. Um policial militar foi preso depois de agredir um oficial de justiça em Belo Horizonte. O rosto da oficial de justiça ficou marcado. Maria Sueli fraturou o nariz ao ser agredida por um policial militar no último sábado, Dia Internacional da Mulher. De acordo com a vítima, o destinatário da intimação era o enteado do PM. Começou a me agredir verbalmente, falando que eu estava no carro descaracterizado, que eu não estava com o uniforme de oficial. A servidora pública conta que quando pegou a funcional, o homem ficou ainda mais exaltado. Eu falei que eu ia chamar uma viatura, que ele iria ser preso. Aí ele pegou e falou assim, toma sua viatura, e me deu uma cabeçada no rosto, no meu nariz. Não dá nada para mim não, é só lesão corporal. E me deu um murro no rosto que eu caí no chão. Sueli passou por exame de corpo de delito. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que a Corregedoria da PM acompanha o caso. O policial fugiu depois das agressões, mas foi encontrado no mesmo dia. Ele está preso preventivamente. O homem de 49 anos é investigado pelo Ministério Público por lesão corporal qualificada. Ele também deve responder por atribuição de identidade falsa, oposição à execução de ato legal e desacato, além de 4 crimes militares. Segundo o levantamento do sindicato que representa os oficiais de justiça, somente no ano passado foram 210 casos de agressões. Uma viatura do Detran bateu de propósito no carro de uma motorista no Pará. O agente foi afastado do cargo, suspeito de cobrar propina dessa motorista, que dirigia sem habilitação e estava com o licenciamento do veículo atrasado. O vídeo feito pela motorista mostra o momento em que o agente do Detran engata a marcha a ré e bate contra o carro. Eu segurei o carro e ele deu várias batidas, né? A agressão teria acontecido após uma blitz de fiscalização. A condutora não tinha carteira de habilitação e o licenciamento do veículo estava atrasado. Segundo a motorista, o agente teria dito para que ela pagasse propina para que o carro não fosse guinchado. Foi uma quantia de R$400 e eu falei que eu tinha só os R$100. Foi que ele não aceitou. Para esta advogada especialista em trânsito, houve erro das duas partes envolvidas. Não está correto conduzir um veículo sem que ele esteja com licenciamento em dias. Da mesma forma, também é infração gravíssima dirigir sem habilitação. A conduta por parte do agente de trânsito também não foi correta, né? Essa situação deveria ter sido conduzida de uma outra forma. O Detran informou que o servidor foi afastado logo após o ocorrido, mas não se manifestou sobre os danos causados ao veículo da motorista. O governador do Pará, Helder Barbalho, determinou que o Departamento Estadual de Trânsito abra um processo de investigação sobre o caso. Vamos voltar a falar com a Paloma Totti, que está no Allianz Parque, e saber com ela como é que Palmeiras e São Paulo chegam para a semifinal do Paulistão. Paloma, enorme expectativa. Conta tudo. Sim, Cris. Olha, dá para dizer que os dois times chegam bem confiantes, né? As duas equipes encontraram o time ideal nessa reta mais decisiva do Paulistão. Mas para a gente saber mesmo como chegam os dois times para essa decisão de hoje ao vivo na tela da Record, vamos girar a nossa reportagem, começando pelo Palmeiras. Palmeiras que vive a expectativa pela estreia do Vitor Roque e que também tem boas notícias, bons retornos para hoje. Não é mesmo, Alexandre Oliveira? Boa noite para você. Tudo bem, Paloma? Boa noite para você, boa noite a todos.
vamos falar dos retornos, então, de peças importantes para o sistema defensivo do Palmeiras nos últimos anos, né? Piquerez, recuperado de lesão, deve voltar ao time titular na lateral esquerda. E Gustavo Gomes também estava machucado, mas ainda não está 100%. Então, ele pode ficar de fora e Michael jogaria no lugar dele. Mas o clássico deve mostrar mesmo que Vitor Roque é o novo reforço do Palmeiras, vai estrear, né? Ele que é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, está liberado para a partida. Outro atleta que a torcida deposita muita esperança é o Estevão. Fez 2 gols nas quartas de final, está convocado para a seleção brasileira, mas ainda busca desencantar em clássicos. Ele não marcou contra os principais rivais de São Paulo, Paloma. Será que é hoje? Vamos ver, né, Ale? Bom, se o Estevão ainda não marcou em clássicos, do lado do São Paulo também tem um tabu em jogo. O Bruno Piscinato conta pra gente qual é esse tabu e também como chega o São Paulo para hoje. Boa noite, Bruno. Oi, Paloma, boa noite para você. Pois é, o São Paulo não vence o Palmeiras desde 2023. São 6 jogos com 4 empates e 2 derrotas. O São Paulo de Zubeldia tem ainda um outro número incômodo. O técnico argentino nunca venceu um confronto contra o técnico português Abel Ferreira do Palmeiras. O São Paulo terá todas as estrelas à disposição, mas Luciano deve começar no banco, ainda não está confirmado. Oscar, Lucas e Caleri devem ser os titulares. Agora uma certeza que eu apurei aqui está confirmado. Zubeldia tem um plano, 3 zagueiros, uma defesa forte. Foi assim contra o Novo Horizontino. O São Paulo não tomou gols nas oitavas de final e quer fazer isso hoje contra o Palmeiras. Uma zaga com 3 zagueiros já está confirmado, viu, Paloma? Valeu, Bruno. Daqui a pouco, então, a bola rola para Palmeiras e São Paulo, valendo vaga na grande decisão do Paulistão 2025. Quem vai participar da transmissão ali, comandada pelo Kleber Machado, é o Maurício Noriega, está aqui comigo. Nori, o que a gente pode esperar desse jogo? E dá para dizer que, por jogar em casa, o Palmeiras é favorito? Boa noite para você. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos. É um favoritismo pequeno por jogar na sua casa, como tinha o Corinthians diante do Santos, mas o que não significa a garantia de resultado. O que a gente está aguardando aqui é saber se vai jogar o Vitor Roque, e isso muda o jeito de jogar do Palmeiras, se ele entra no lugar do Flaco Lopes. O Palmeiras fica um time que joga mais no chão, mais próximo ao gramado e menos pelo alto. E outra expectativa em relação ao São Paulo, se o São Paulo vai se preocupar apenas com a defesa, como fez naquele primeiro jogo. Pouco atacou no jogo da fase de classificação. Deu uma amarrada legal no jogo, segurou o Palmeiras, mas criou muito pouco. Para chegar à final, o time do São Paulo precisa criar mais, assim como o Palmeiras, que tem esse pequeno favoritismo. Eu diria que 55% para o Palmeiras, 45% para o São Paulo. Tá certo, bom jogo então daqui a pouco. Vamos falar do Campeonato Carioca agora, que deu Fla-Flu na grande decisão. Flamengo e Fluminense vão disputar a 5ª final de estadual nos últimos 6 anos. 5 gols em 11 jogos. Em pouco tempo, este uruguaio conquistou a torcida do Fluminense. E nem foi preciso entrar em campo neste domingo contra o Volta Redonda. Agustín Canóbio, a contratação mais cara da história do clube, foi poupado no empate sem gols. Resultado que confirmou o tricolor na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. À medida que vai passando, ou se vai aproximando o jogo, aí a adrenalina, a ansiedade começa a aumentar, mas estou sentindo bem, estou falando assim muito com jogadores que tiveram grandes decisões aqui e eles dão uma tranquilizada, dão conselhos. Esta será a 5ª final entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca nos últimos 6 anos. Cada clube já ganhou 2 títulos. Agora será o desempate para definir quem fica na frente nessa rivalidade. A equipe, comandada pelo treinador Felipe Luiz, garantiu a vaga para a final ao vencer o Vasco por 2-1 no sábado. O atacante Bruno Henrique, um dos destaques do Flamengo, sentiu uma lesão muscular na coxa direita e pode ficar de fora do primeiro jogo da decisão. Já iniciamos o tratamento, já teve uma boa evolução hoje e agora a gente está iniciando no processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe, né, o melhor momento para esse retorno. Bom, teremos Fla-Flu no Rio de Janeiro e daqui a pouquinho aqui no Allianz Parque, ao vivo na tela da Record, a partir das 9h30, vamos conhecer o segundo finalista do Paulistão. Quem será que o Corinthians vai enfrentar na grande final, hein? Vamos fazer o seguinte, tem várias decisões de estaduais pelo Brasil. Vamos girar então os estaduais? Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro está com uma mão na taça. O Atlético goleou o América Mineiro.
A imagem do jogo foi essa falha do goleiro Jori no primeiro gol do Galo. Na final do Gaúcho, o Grêmio foi derrotado em casa pelo Internacional. O Inter pode até perder por 1 gol de diferença para ser campeão. O Sport ganhou do Santa Cruz no primeiro jogo da semifinal do Pernambucano. O vencedor vai disputar a decisão contra Retrô ou Maguari. Em Salvador, o Bahia goleou o Jacuipense e vai jogar a final contra o Vitória. No Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará venceram as semifinais e vão disputar o título. Antes de devolver aí para o estúdio, saiu informação agora, a escalação do São Paulo e o Zubeldia resolveu ir com um quarteto de ataque dele. Então temos os Lucas, Oscar, Caleri e Luciano. É isso, daqui a pouco a bola rola ao vivo na tela da Record e também aqui no Allianz Parque, um jogo importantíssimo para Palmeiras, para São Paulo que não vence esse título do estadual desde 2021. Busca aí voltar para a final depois de 3 anos e o Palmeiras que busca um tetracampeonato, 4 títulos em sequência de forma inédita no Campeonato Paulista e também no Brasil. Daqui a pouco então as emoções de Palmeiras e São Paulo na semifinal do Paulistão ao vivo na tela da Record. A gente espera vocês. Jogão, Paloma. Vamos lá, obrigada. Amanhã a gente volta com mais informações. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e em seguida tem a segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo. É imperdível. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.